Olá, pessoal! Hoje vocês terão acesso à aula referente à Psicologia Debate, que será apresentada para vocês pelo portal educacional. Vamos lá, é importante fazer algumas recomendações a vocês, algumas explicações antes que a gente entre nesse conteúdo. É importante lembrar vocês que essa aula será apresentada no portal educacional a partir do dia 15. E essa aula vai fazer referência a uma atividade que vocês terão que fazer relacionado ao conteúdo do módulo 10. Então, tanto este conteúdo que será apresentado aqui, quanto a atividade que vocês terão que realizar referente a esse conteúdo, são pertinentes ao módulo 10. É muito importante que para vocês responderem esta atividade pertinente a esse conteúdo aqui, que vocês vejam essa videoaula e também vejam o conteúdo do módulo 10. Lembrando-se que esta aula ela será lançada para vocês no dia 15 e a atividade referente a este conteúdo aqui terá o prazo de 2 semanas. Muito cuidado, atentem-se ao calendário da disciplina de Psicologia EAD, porque no calendário vocês terão no dia 15 a atividade 10 também. Então vamos fazer uma separação. No dia 15 vocês terão o lançamento da atividade 10 e também o lançamento dessa videoaula aqui que faz referência ao Psicologia Debate, onde vocês terão que fazer uma atividade à parte e é importante que neste dia vocês leiam todas as informações referentes a como elaborar a atividade referente a esta videoaula, ok, pessoal? Lembrando-se também que todas as nossas atividades valem de 0 a 10 e não há segunda chamada para elas. Então fiquem atentos, essa atividade terá o prazo de no máximo 2 semanas a partir da data de apresentação dela no portal educacional. Bom, vamos lá, pessoal. O tema do nosso trabalho aqui, o tema da nossa aula de hoje, tá? Os transtornos de personalidade e psicopatologias no contexto da psicologia jurídica. É muito importante lembrar a vocês de que quando falamos de transtornos de personalidade e psicopatologias em psicologia, nós estamos falando de 2 temas completamente diferentes, tá? Nós temos aqui transtornos de personalidade que são apresentados pela psicologia através de um manual de classificação de transtornos e doenças mentais, tá? Que é o DSM, e as psicopatologias são representações advindas da área da psiquiatria, que é uma área dentro da medicina, tá? Nesse contexto aqui é muito importante correlacionar a vocês que medicina e psicologia andam juntas. Para isso também é importante salientar que como esta aula está direcionada especificamente aos cursos de Direito e Segurança Pública, nossa disciplina aqui, nosso conteúdo aqui está voltado para um contexto de psicologia jurídica. O que vem a ser? Por que eu trouxe essa definição para vocês? Justamente para que vocês entendam que nossa abordagem aqui, ela envolve 2 áreas de conhecimento que precisam estar interligadas, que é a psicologia e o direito. E como eu vou trazer algumas informações para vocês aqui, pertinentes à área da medicina também, que são definições clássicas dentro da psiquiatria, a partir do que eu falei anteriormente de um manual de classificação de doenças e transtornos, nós acabaremos falando para vocês ou mencionando para vocês também conceitos advindos da medicina. Então teremos 3 áreas de conhecimento aqui, que é a psicologia, o direito e a medicina, que estão interligadas para tratar desses transtornos de personalidade e das psicopatologias, ok? Bom, vamos lá. Aqui vocês têm uma definição de psicologia jurídica que propõe a união entre 2 áreas, psicologia e o direito, com o propósito de que o psicólogo jurídico tenha a obrigação ou tem por força da sua profissão trabalhar com comportamentos e os estados mentais dos indivíduos envolvidos dentro do âmbito jurídico, tá? Então essa seria mais ou menos a nossa proposta de psicologia jurídica. Eu vou ler para vocês terem uma ideia mais ou menos da definição. É o campo da psicologia que agrega os profissionais que se dedicam à interação entre psicologia e direito. A função do psicólogo no âmbito da justiça é auxiliar em questões relativas à saúde mental dos envolvidos em um processo. A gente sabe que a psicologia, pessoal, no âmbito do direito, ela está muito forte em questões de psicologia voltada ao direito penal e psicologia voltada ao direito civil, mais especificamente quando se trabalha com a área de família, tá? Nesse contexto nosso aqui, seria a psicologia voltada para o direito penal. É importante que nesse contexto vocês relembrem agora de módulos anteriores, tá?
Existem duas abordagens muito importantes para nós aqui quando a gente fala de transtornos de personalidade e psicopatologias, que é o behaviorismo de um lado e a psicanálise do outro. Vocês já viram esses conteúdos, então hoje nós apenas lembraremos vocês a respeito dessas duas abordagens, como que elas lidam com cada um desses aspectos trazidos para vocês aqui. O behaviorismo, por exemplo, é uma abordagem que lida com o aspecto de que o indivíduo ou o ser humano, ele se comporta em função das relações dele com o meio ambiente, ou seja, principalmente o ambiente social e o ambiente histórico são aqueles modeladores do comportamento do indivíduo. São aqueles que condicionam o indivíduo a se comportar de determinada forma X ou Y. Então, para o behaviorismo, não existem determinantes biológicos, cerebrais, fisiológicos que façam com que o indivíduo se comporte de uma determinada forma. Ou seja, não é que a gente negue as causalidades, não é que a gente negue as variáveis genéticas, variáveis biológicas ou variáveis fisiológicas de um organismo. Faz parte do ser humano, é variável, afeta as nossas vidas, obviamente. Mas o contexto sócio-histórico de um indivíduo, para o behaviorismo, é de suma importância. Para nós, ninguém nasce um criminoso. Ninguém nasce um psicopata, ninguém nasce um serial killer, ninguém nasce com tendências a transtornos relativos à delinquência ou esquizofrenia ou qualquer outro transtorno. Para o behaviorismo, o ambiente da gente é determinante para as nossas vidas e para os nossos comportamentos. Aí cabe ao psicólogo determinar nesse ambiente aonde que estão essas variáveis que determinam esses comportamentos inadequados e de que forma essas variáveis podem ser modificadas para que o indivíduo tenha melhor qualidade de vida ou para que, no caso dos nossos transtornos aqui, psicopatologias, esses indivíduos possam modificar os seus comportamentos numa tentativa de reinserção à sociedade. Esse é o aspecto mais importante da psicologia, de uma maneira geral, quando se fala desses aspectos de personalidades inadequadas e também psicopatologias. Reinserção do indivíduo na sociedade. Bom, dentro desse contexto, nós saímos do behaviorismo, vamos para a psicanálise. A psicanálise, ela toca no seguinte aspecto. Nós, enquanto organismos vivos, seres humanos, nós temos 3 elementos psíquicos que constituem a vida da gente. Há pouco tempo eu escutei alguns acadêmicos mencionarem de maneira equivocada e inadequada, dizendo da seguinte forma, né? Hoje eu sou o id, amanhã eu não sei o que serei. Não é assim, pessoal. Vamos entender bem o que são esses elementos psíquicos. Tá? Nós somos seres humanos e temos como constituição mental e psíquica os 3 elementos, ok? Então nós temos o id, o ego e o superego. Todos 3 fazem parte de nós enquanto seres humanos em qualquer momento de nossas vidas. Eles não se separam quando a gente quer ou quando algumas situações aparecem no ambiente. Eles ocorrem mutuamente no nosso dia a dia. Em alguns contextos o id prevalece, em outros contextos prevalece o superego e o ego, ele é um mediador, então nós temos que fazer essa separação. O id é o elemento psíquico que geralmente nos governa para fazer com que a gente se comporte por meio de impulsos, sem medir as consequências, sem pensar naquilo que pode nos trazer de mal. Então é o que nós chamaríamos de instinto animal, é o momento em que nós estamos agindo sem pensar em nada. Apenas pensando em coisas boas que possam surgir em nossas vidas. O superego já é o elemento psíquico que nos controla, é aquele que não nos permite fazer absolutamente nada. Então é aquele elemento psíquico que propõe para nós que em determinadas ocasiões nós não podemos fazer nada porque existem regras, leis e normas na nossa sociedade que nos impedem de fazer absolutamente tudo. Ou seja, a grosso modo, nós poderíamos dizer que é um elemento psíquico que, entre aspas, robotizaria o ser humano naquele sentido de que ele viveria sempre numa linha reta, sem desviar dessa linha em momento algum. O ego é o mediador, ele é o equilíbrio. É ele que controla o id e o superego, porque vocês têm que entender que o id não pode se sobressair nem o superego. Para que a gente possa falar de normalidade dentro da psicanálise, a gente tem que lembrar que
O ego é aquele elemento psíquico que vai tornar a gente estável na sociedade e o que a própria sociedade chama de normalidade. Para isso, ela tem que ir segurando as pontas aí do id e do superego. Então, o ego é o elemento psíquico que tem que ficar mais forte em nossas vidas, que tem que controlar as nossas vidas para que a gente possa, de alguma maneira, viver em equilíbrio dentro da nossa sociedade. Aí, de um ponto de vista das duas abordagens, tanto indivíduos com psicopatia, que apresentam comportamentos psicopata, tanto indivíduos que apresentam comportamentos relacionados ao que os norte-americanos chamam de serial killer, tanto os indivíduos que apresentam comportamentos esquizofrênicos e delinquência, que são os conteúdos apresentados aqui para vocês e apresentados no módulo 10, são indivíduos que, de um ponto de vista do behaviorismo, apresentam desacordo em relação à sociedade em termos de comportamento. São indivíduos que apresentam comportamentos inadequados em função do ambiente deles, seja um ambiente social, seja um ambiente histórico, que diz respeito à história de vida do indivíduo, tá? Nesse sentido, o behaviorismo coloca que são indivíduos que estão desadaptados ao ambiente por um período de tempo longo, porque são indivíduos, pessoal, que foram desenvolvendo certos repertórios comportamentais que levaram eles a chegar a um estágio da vida deles onde eles começam a apresentar esses comportamentos. Infelizmente, na sociedade, a nossa comunidade verbal, o que significa essa comunidade verbal? São os nossos pais, a nossa escola, as pessoas que interagem com a gente, elas não têm habilidades suficientes para identificar quando esses comportamentos iniciam na infância. E esse é um dos maiores problemas, porque ninguém apresenta comportamento, por exemplo, esquizofrênico de uma hora para outra. Esses comportamentos começam a apresentar, a dar alguns indícios já na infância. E como eu disse anteriormente, a comunidade verbal, na maior parte das vezes, ela não tem habilidades para observar e identificar esses comportamentos que se iniciam na infância e que são inadequados e que são precorrentes para que o indivíduo lá na frente apresente qualquer um desses transtornos de personalidade ou psicopatologias. Isso de um ponto de vista do behaviorismo. Da psicanálise, o que a gente pode dizer é que esses elementos psíquicos, eles são elementos que vão fazendo com que um indivíduo, à medida que ele vai interagindo com o mundo, ele vai desenvolvendo, fazendo com que esses elementos se desenvolvam mais ou menos dentro dos seus repertórios. E aí, mais uma vez, é importante ressaltar que também na psicanálise tudo isso se desenvolve na infância. A diferença entre o behaviorismo e a psicanálise é que a psicanálise coloca as causalidades para esses problemas de comportamento dentro do organismo a nível de indivíduo psíquico. E o behaviorismo coloca isso como variáveis externas possíveis de serem modificadas numa tentativa de reinserção do indivíduo dentro da sociedade, ok? Qualquer um desses transtornos, sejam eles transtornos de personalidade ou psicopatologias. Agora vamos adentrar no nosso conteúdo. Transtornos de personalidade. Nós temos um transtorno de personalidade aí em que nós abrangeríamos tanto a psicopatia quanto o serial killer. Prestem atenção porque tem diferença, tá? Apesar de vocês estarem habitualmente ouvindo informações a respeito desses dois conceitos, eu alerto vocês de que essas informações são informações de senso comum, não são informações científicas e nem técnicas. As informações científicas e técnicas vocês vão obter no módulo 10, nos conteúdos de psicologia EAD, e aqui, nessa nossa videoaula referente à Psicologia Debate 2, tá? Então, eu quero que vocês se atentem muito às informações. Transtorno de personalidade antissocial, ele engloba tanto o psicopata quanto o serial killer. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque, conceitualmente, os dois são diferentes. Vamos lá. A definição do DSM, que é o manual que eu mencionei anteriormente, é uma definição que propõe que o psicopata é um indivíduo frio, calculista, insensível, não sente nenhum tipo de remorso ou culpa em relação ao que faz. Ele é um indivíduo extremamente manipulador, tá? E exerce uma grande influência negativa sobre os membros de grupos sociais, caso façam parte de algum. Ou seja, se vocês não recordam, há alguns bons anos atrás, nós tivemos o caso do Champinha, que era um garoto na época de 16 anos de idade e que conseguiu liderar, que conseguiu mexer, motivar
pessoas com idade muito mais avançada para cometer um dos crimes mais hediondos que nós tivemos aqui no país. Ele foi chamado de serial killer, de psicopata, tá? Para que a gente classifique um indivíduo, a gente tem que olhar primeiro a conceitualização dessas terminologias e dessas propostas de transtornos. A gente simplesmente não pode ir em função do que a mídia nos coloca, tá? O Champinha seria considerado um psicopata? Sim, seria considerado um psicopata. Nas breves entrevistas que ele deu, fica claro e nítido a frieza dele em relação ao crime que ele cometeu na época. Caso vocês tenham interesse, é só vocês digitarem na internet Champinha, tá? Que vocês terão acesso ao crime que ele cometeu com 2 adolescentes na época. Foi um crime muito frio, muito hediondo, um crime que inclusive perturbou bastante a sociedade na época. Então ele seria considerado um psicopata? Sim, porque ele se enquadra nessas definições aqui. Um garoto frio, calculista, insensível, e no contexto, ele se enquadra exatamente no que está escrito aqui. Ele influenciou negativamente os membros do outro grupo, do mesmo grupo, né, do grupo que ele fazia parte, que eram indivíduos, inclusive, mais velhos, para cometer o crime, tá? Então, esses indivíduos psicopatas, a gente às vezes tem o hábito de dizer que psicopata é aquele indivíduo que mata, né? Não necessariamente. Um estelionatário é um psicopata. Tá? Por quê? Mais uma vez a gente tem que adequar as classificações aos conceitos e definições. O psicopata é um indivíduo frio, calculista, insensível, causa dolo ao outro sem sentir um pingo de remorso? Sim. Então ele é considerado um psicopata. Então, gente, quando se propõe essa ideia de psicopata, a mídia nos faz crer que a psicopatia está relacionada apenas a tirar a vida do outro. Não. De maneira alguma. Todos aqueles indivíduos que causam dolo ao outro de alguma maneira, se enquadrando nessa definição aqui, que é complexa e ampla, eles são chamados de psicopatas, tá? Então, para que a gente caracterize um indivíduo como serial killer, psicopata, qualquer um desses transtornos ou psicopatologias, nós temos que olhar para as definições primeiro, para as classificações primeiro, tá? Então, dando continuidade à definição, para a psicologia, é considerado um clássico caso de comportamento antissocial, como eu disse anteriormente, então ela é chamada de personalidade antissocial, onde o indivíduo conhece as consequências de seus atos, apesar de não podermos falar de normalidade de comportamento. Isso aqui é muito importante, porque a gente tem o hábito, às vezes, de escutar até mesmo operadores do direito, tá? Dizer que esses indivíduos foram inconscientes do que fizeram. Não. Eles têm plena consciência do que fizeram a maior parte das vezes. Aí eu vou lembrar a vocês que quem pode fazer essa avaliação é só o psicólogo. Só o psicólogo tem condições de avaliar se o indivíduo é consciente ou inconsciente do que ele fez no momento do crime, ou até mesmo depois de um período de tempo em relação ao crime que ele cometeu. Mas não é a maior parte das vezes em que um psicopata comete algum crime, a gente fala e diz que ele sabe muito bem do que ele está fazendo, ele conhece muito bem as consequências do que ele está fazendo. Existe um negócio em psicologia, um tema em psicologia chamado comportamento verbal, e é através dele que a gente consegue garantir a fala desses indivíduos psicopatas e ter a certeza de que esses indivíduos estão apresentando comportamento cônscio ou inconsciente em relação ao crime que cometeram. Então é muito importante que nesse contexto aqui vocês tenham a ciência de que o psicopata, o serial killer, mais especificamente esses dois, eles sabem o que estão fazendo e muitas das vezes conhecem as consequências que virão em relação ao comportamento que apresentaram, ok? Bom, mais uma vez relembrando vocês de que há uma diferença clássica entre a psicopatia e o serial killer, tá? Aqui no Brasil, apesar de controvérsias e apesar de muitas discussões a respeito do assunto, nós não temos serial killers. Essa definição é uma definição proposta por culturas onde existem pessoas onde existem pessoas que possuem membros que são caracterizados como serial killers. Aqui no Brasil não, nos Estados Unidos nós temos isso demasiadamente. E como eu disse anteriormente, para a classificação de qualquer um desses transtornos ou psicopatologias, é muito importante que a gente entenda cada uma dessas definições aqui ou conceitos, tá? Então, por mais que vocês estejam vendo a videoaula aqui agora e se debatendo aí, no Brasil nós não temos, por definição, serial killers, tá? Apesar deles se enquadrarem
na definição anterior de serem indivíduos manipuladores, de serem indivíduos que têm um controle inadequado sobre o outro, principalmente em grupos. Os serial killers geralmente trabalham individualmente, já é uma diferença em relação ao psicopata, tá? Então eles são manipuladores, são frios, calculistas, eles conhecem muito bem o que estão fazendo e as consequências do que estão fazendo. Quando você vai fazer uma entrevista com um serial killer, você fica impressionada com a clareza com que ele fala a respeito do assunto, a objetividade na qual ele fala a respeito do assunto e, principalmente, ele menciona que ele sabe o que vai acontecer com ele. Então, por isso que a gente fala que é um indivíduo que conhece as consequências do que está fazendo, tanto o psicopata quanto o serial killer. Mas prestem atenção. Mais uma vez, eu vou reiterar a vocês de que no Brasil nós não temos, dentro das definições propostas, que são definições norte-americanas, nós não temos serial killers. Aqui nós temos muitos psicopatas, serial killers não. Qual é a diferença? Além de tudo aquilo que eu já propus em termos de psicopatia, o serial killer, então, ele se envolve dentro daquela definição anterior. Essa proposta aqui, exatamente essa, é uma proposta que evidencia a diferença entre o serial killer e o psicopata. Quando a gente fala de serial killer, obrigatoriamente a gente tem que falar de morte. A gente tem que falar de tirar a vida do outro, tá? O psicopata, como eu disse anteriormente, não necessariamente. Além do que, olhem bem a definição que é proposta para vocês aqui. Serial killer, assassino em série. Essa seria uma definição norte-americana, tá? Tem todas as características anteriores que foram propostas anteriormente de psicopatia, tá? No entanto, os americanos concebem a ideia de que para ser um serial killer, o indivíduo, olha, o indivíduo único, sozinho, isolado, tá? O indivíduo, ele é bastante metódico, meticuloso e, gente, extremamente inteligente. Então, eles são metódicos, eles são bem meticulosos, mas eles são muito inteligentes. Tudo deles é planejado de uma maneira bem metódica. Tudo deles é planejado de maneira milimétrica, tá? Todos os crimes que são cometidos no sentido de tirar a vida do outro, e a proposta do serial killer é essa, tirar a vida do outro, tudo isso é feito num contexto de muita cautela, muito cuidado, muito detalhismo e sabendo das consequências do que faz e, principalmente, com muita inteligência para que dificilmente a polícia consiga ter acesso a eles e pegar eles, tá? Por isso que vocês podem observar que nos Estados Unidos, que é um lugar, uma cultura onde a gente verifica que os serial killers existem com uma probabilidade, com uma frequência muito alta, a polícia norte-americana, que é uma das polícias mais famosas e uma das polícias mais engajadas que nós conhecemos no mundo, tem uma dificuldade tremenda em pegar esses indivíduos. Por quê? Justamente porque eles são muito inteligentes, tá? Então, além da proposta anterior de que eles são metódicos, meticulosos e inteligentes, eles têm que ter um bom número de mortes em seu currículo. É a forma que eu encontrei de apresentar isso para vocês sem causar sem dizer para vocês que são indivíduos que apresentam às vezes aí um contexto de 30, 40, 100 mortes, 150 mortes, 80 mortes, tá? Então eles têm que ter um número razoável de mortes no seu repertório comportamental, tá? E isso daqui é muito importante, eles sempre seguem um padrão específico que foi anteriormente calculado e mensurado, que foi anteriormente muito bem definido e traçado, justamente para que eles não sejam pegos, tá? E aí tem algo muito importante que é o seguinte, esses indivíduos, eles se sentem bem com o que fazem. Infelizmente, eles são reforçados por fazerem isso, tá? Eles sentem prazer em tirar a vida do outro. O serial killer com a proposta de tirar a vida do outro e o psicopata com toda aquela frieza e aquele calculismo, ele também sente prazer em fazer o que ele está fazendo com o outro. Eu só quero que vocês entendam a diferença. O psicopata não obrigatoriamente tem que ser aquele indivíduo que mata. Ele pode matar e ser considerado um psicopata, sim, mas como eu disse anteriormente, um estelionatário
ele é um psicopata, ele é considerado um psicopata. Um indivíduo que mente de maneira patológica, causando dolo a outro, a outros, ele poderia ser considerado um psicopata? Sim, nenhum deles tirou a vida de ninguém, tá? É diferente do serial killer, que por definição, ele tem que ter tirado a vida de alguém, ok? Bom, o Manual de Classificação de Crimes do FBI, por que eu trouxe essa definição para vocês? Porque, como eu disse anteriormente, a gente conhece e sabe que nos Estados Unidos nós temos uma série de indivíduos considerados serial killers. No Brasil, não. No Brasil, nós temos aproximações, tá? Serial killers mesmo, por definição, não. Nós temos indivíduos que talvez se aproximem, mas não seriam considerados serial killers. Essa proposta é uma proposta que, quando surge no nosso contexto e no nosso âmbito, é muito mais uma proposta advinda da mídia do que uma proposta advinda de profissionais da área, como profissionais da área médica, às vezes, ou profissionais da psicologia, tá? E o que propunha essa definição do FBI? Define um assassino serial, que seria o serial killer, né? Como 3 ou mais eventos separados em 3 ou mais locais separados, com um período de resfriamento emocional entre os homicídios. O que significa isso? O indivíduo é tão calculista, ele é tão inteligente, que ele tem um tempo, um espaço de tempo aí, para que as evidências não fiquem apresentáveis à polícia. E, portanto, a polícia tenha dificuldade em ter acesso a eles. E nisso, eles vão tornando o hábito de tirar a vida do outro de uma maneira mais cautelosa, mais meticulosa, para que isso se torne mais inviável da polícia ter acesso. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a diferença do psicopata para os serial killers. Apesar de, em alguns momentos, as definições se chocarem, existem diferenças, tá? E essas diferenças são muito importantes para vocês. Dentro dessas nossas definições e propostas tem o delinquente, tá? Então falamos inicialmente da psicopatia, do serial killer, que se enquadrariam no que a gente chama de transtorno de personalidades antissocial, e o delinquente. Gente, o delinquente, existem definições e propostas aí que colocam que o menor de idade deve ser chamado de delinquente, tá? As terminologias psicopata e serial killers, geralmente elas têm que ser utilizadas com maior de idade, acima de 18 anos, 21 anos, tá? O menor de idade se enquadraria no que a gente chama de delinquente. Aí vem algumas considerações que não poderiam ser levadas em conta no sentido de dizer que o indivíduo vai se tornar, mas dentro da própria psicologia a gente pode colocar que um indivíduo que apresenta comportamento delinquente pode vir a se tornar um indivíduo com personalidade antissocial, psicopata ou serial killer. Mais uma vez, lembrando-se que aqui no Brasil é difícil essa caracterização de serial killers, tá? Nós não podemos considerá-la aqui. Mas o indivíduo delinquente é um indivíduo que pode vir a apresentar comportamento psicopata. Não estou dizendo que vai se tornar um psicopata. Pode se tornar um psicopata. A definição de delinquência ela é bem diferente de psicopatia e serial killer, mas muito diferente mesmo, porque ela envolve aspectos sociais, emocionais, econômicos, em relação ao ambiente do menor, que levam esse menor a cometer determinados delitos. Então vamos olhar para a definição aqui. No contexto da psicologia, sempre no contexto da psicologia, porque é a disciplina é psicologia jurídica, a delinquência é considerada como alterações de comportamentos sociais, geralmente causados por ambientes sociais, históricos, econômicos e afetivos perturbados, inadequados, tá? Então a gente tem que levar em consideração todos esses ambientes aqui como causa para esses comportamentos sociais inadequados do indivíduo. Gente, bem diferente da definição de psicopatia e de serial killer, tá? Não há causas inatas ou genéticas que levem o indivíduo à delinquência. Então fica claro aqui na definição de delinquência, claríssimo, que não há cunho genético ou biológico como determinantes causais para esse tipo de comportamento aqui, tá? O que difere também esses indivíduos em relação ao psicopata e os serial killers é que são menores de idade e são indivíduos que, apesar de serem frios e calculistas também, o ambiente deles, quando você vai olhar a história de vida deles,
na infância e na adolescência é uma história de vida muito triste, é uma história de vida muito punitiva, uma história de vida onde eles passaram por uma série de situações muito problemáticas. Só que se você for olhar a história de vida também dos psicopatas e dos serial killers, vocês ficam de queixo caído com as histórias horripilantes que ocorreram ao longo de sua infância e adolescência, tá? Então, nos 3 casos, nós dizemos que os ambientes desses indivíduos são ambientes muito perturbadores. Mas no caso da delinquência aqui, a gente tem que especificar que esses indivíduos são indivíduos considerados menores de idade, tá? Isso é uma das caracterizações importantes dentro da delinquência. E que são indivíduos que têm ambientes muito fora de um contexto de normalidade, mas muito fora de um contexto de normalidade mesmo, tá? Bom, agora nós vamos para a nossa 4ª classificação aí, que é o transtorno psicopatológico, tá? Dentro dos transtornos psicopatológicos, existem uma série de definições aí, eu trouxe para vocês só a esquizofrenia, que é o que faz parte do nosso conteúdo de psicologia jurídica. Os indivíduos esquizofrênicos, diferente dos outros 3 que eu apresentei anteriormente, eles já não podem ser considerados conscientes do que fazem, tá? As características que mais marcam esses indivíduos dentro da esquizofrenia são delírios, alucinações visuais e auditivas. São indivíduos que apresentam muita alucinação visual e auditiva. Então, quando você vai num hospital psiquiátrico e você se depara com um contingente muito grande de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia, você observa que eles dizem que estão vendo coisas que não existem, dizem que estão ouvindo pessoas falar nos seus ouvidos coisas para, às vezes, se machucar o outro, coisas que são, às vezes, perturbadoras para eles, para os outros, tá? Então, as características que mais chamam a atenção no esquizofrênico são delírio, alucinação visual e auditiva e embotamento, tá? São indivíduos muito apáticos ao ambiente, são indivíduos que não têm muita interação social com as pessoas. Existe uma proposta também da mídia muito inadequada em dizer que esquizofrênico é agressivo. Não. Os esquizofrênicos, por definição, eles não são indivíduos agressivos, tá? São indivíduos que têm dificuldade extrema de interação com outras pessoas, gente, porque eles estão sempre falando que estão vendo e ouvindo coisas que não existem. Então, como eu disse anteriormente, você entra no hospital psiquiátrico e quando você entra no hospital psiquiátrico, você escuta às vezes um esquizofrênico que fala assim: olha, eu estou ouvindo o senhor falar para mim que eu tenho que ajoelhar aqui no chão agora e falar com você. Aí, num outro dado momento, você escuta um outro esquizofrênico dizer: olha, eu estou ouvindo o super-homem, ele está pedindo para eu voar. Então, assim, você observa que são indivíduos que não estão conscientes do que estão fazendo. É diferente do psicopata, do serial killer e do delinquente. Então, prestem atenção. Na esquizofrenia, os indivíduos não têm consciência do que faz. Isso é uma definição importante para vocês, operadores do direito. O que é consciente e o que é inconsciente é relevante demais para vocês enquanto operadores do direito, enquanto futuros advogados, juízes, promotores, tá? Neste caso aqui, os indivíduos não sabem o que estão fazendo. É como se nós pudéssemos dizer que eles não têm nenhuma ciência do que estão vivendo, de como estão vivendo e do que está acontecendo no ambiente deles, tá? Por definição, a esquizofrenia seria o indivíduo que apresenta delírios, alucinações visuais e auditivas, podem ser as duas juntas ou uma ou outra, tá? Fala desorganizada, que é uma fala incoerente, uma fala sem nexo nenhum. Isso que a gente também vê demais em hospital psiquiátrico, quando você vai conversar com um esquizofrênico, ele começa um assunto, aí ele começa a falar de uma outra coisa, no meio dessa fala dele ele vem com um delírio, ele fala de alguma coisa que não tem nada a ver a respeito do assunto. Então as falas
no esquizofrênico são totalmente fora da realidade. Você, inclusive, não entende muitas das vezes o que eles estão conversando, tá? Comportamento totalmente desorganizado ou catatônico, isso aqui é uma especificidade da esquizofrenia catatônica, tá? Sintomas negativos, ou seja, embotamento afetivo, que é aquilo que eu falei anteriormente, eles dificilmente têm interação social adequada com o ambiente deles, seja família, seja escola, até mesmo nos hospitais psiquiátricos, tá? Alogia, avolição e disfunção ocupacional, ou seja, são indivíduos que não conseguem se manter no trabalho. Gente, é muito importante que vocês façam essa diferenciação entre o esquizofrênico e os outros três que eu apresentei anteriormente, tá? O esquizofrênico é um indivíduo que a gente, inclusive em hospital psiquiátrico, a gente observa que o pessoal da área médica, da psiquiatria, trata muito dos seus comportamentos com medicação. No caso do delinquente, do psicopata, do serial killer, você dificilmente escuta falar de um tratamento que envolva o uso de medicação. De um ponto de vista da análise do comportamento, que seria o behaviorismo, nós não podemos tratar nenhum desses indivíduos com medicação, porque medicação não muda comportamento. E de um ponto de vista da psicanálise também, medicação não modificaria a vida desses indivíduos. Então, nisso, a psicologia e a medicina, elas se diferem. Enquanto a medicina parte do pressuposto de que eles devem utilizar medicação para tratar esses indivíduos, a psicologia parte de um pressuposto de que a gente tem que mexer com o ambiente do indivíduo, trabalhar com as variáveis do indivíduo, ou trabalhar com o ambiente psíquico desses indivíduos, para que haja uma tentativa de reinserção social. Existem profissionais aqui no Brasil que trabalham especificamente com esses indivíduos e a gente tem observado dados incríveis de modificação de comportamento nesse sentido, onde o indivíduo, que geralmente apresenta delírios e alucinações visuais, com um percentual altíssimo, depois do tratamento sem medicação, os percentuais caem, se aproximando quase de zero. Mas eu não vou poder, em função do tempo, falar das formas de tratamento em relação ao esquizofrênico. E nos Estados Unidos existem alguns psicólogos que trabalham com os psicopatas e os serial killers, principalmente os psicopatas, no sentido de ensiná-los a seguir regras e normas, que é algo que eles têm uma dificuldade muito grande em fazer. Para eles, regras e normas têm que ser burladas o tempo inteiro. E eu não estou falando daquele indivíduo que burla uma regra ou uma norma aqui. Eu estou falando daquele indivíduo que continuamente está burlando regras e normas, ok? Então vamos lá. Hoje nós falamos de 4 transtornos diferentes: psicopatia, serial killers, e mais uma vez vou chamar a atenção de que no Brasil nós não temos, em função da definição, delinquência, que envolve o menor num ambiente sócio, histórico, econômico e emocional totalmente atípico, e o esquizofrênico, que se difere de todos os três, porque é um indivíduo que não é consciente do que faz, diferente desses três, ok? Aí eu trouxe um caso para vocês de um serial killers, para vocês entenderem o que é a definição de serial killer e como nós, no Brasil, não temos nenhum indivíduo que se enquadre exatamente dentro dessa proposta. Portanto, nós podemos ter aproximações. O que nós realmente temos aqui no Brasil são psicopatas, tá? Ed Bundy, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, digitando na internet, vocês têm acesso a essa informação, tá? É considerado um serial killer americano famoso, porque a maneira como ele matava suas vítimas e a maneira como ele apresentava seus comportamentos era de uma crueldade, de uma frieza gigantesca, tá? Ele era estudante de direito, charmoso, inteligente e bem comunicativo, tá? Isso aqui são só informações para vocês poderem entender o que se chama de serial killers, ok? Ele assassinou e estuprou. Aqui começam as informações muito importantes, tá? A parte de cima eu só coloquei para mostrar para vocês, para dar uma caracterização em relação ao indivíduo, tá? Para que vocês possam entender quem é um indivíduo, que não é uma pessoa qualquer, né? Ele assassinou e estuprou 35 mulheres. Lembra da definição do FBI? De que tem que ter um número elevado de mortes, tá? 35 mulheres. Olha só o método: brancas, de cabelos longos e escuros. Então elas, na sua maioria ou quase totalidade, elas eram
Mulheres brancas, de cabelos longos e escuros, divididos ao meio. Por quê? Se você for olhar a história de vida dele, você vai ver que esse tipo de mulher aqui faz referência à semelhança com a primeira namorada dele, que foi uma pessoa que rejeitou ele, tá? Bonitas e com idades em torno de 19 anos, tá? Tem uma variação aí em relação à idade. Então, vocês estão vendo tanto que ele é metódico? Eles têm uma assinatura, gente, tá? Eles têm método, eles têm critério, tá? Então, por exemplo, o Ted Bundy, o critério dele era o quê? Mulheres brancas, com cabelos longos, mais escuro, dividido ao meio. Eram todas assim, ok? Ele atraía suas vítimas para a porta do carro, agredia elas fisicamente, tá? Não a ponto de matá-las, mas a ponto de desacordá-las, tá? Levava elas embora para desfrutar de suas mortes. Aí ele matava elas, obviamente, tá? Depois disso, algemava, mordia, mutilava elas. Por que da mutilação? Para espalhar as partes do corpo e, em função disso, dificultar o acesso de quem? Da polícia. É por isso que eu digo a vocês que eles são muito inteligentes, muito metódicos no que eles fazem. Tudo deles é calculado, tudo deles é previsto antes, é milimetricamente determinado, tá? E depois ele ainda cometia necrofilia, que é o tópico do nosso próximo módulo, tá? Que são as parafilias. Então, eu trouxe esse caso aqui para vocês, só para que vocês possam entender mais ou menos a diferença do serial killer para o psicopata. O serial killer, mais uma vez, ele tem método, tá? Ele tem certas particularidades que diferem ele do psicopata. Prestem atenção, eu não estou dizendo que o psicopata não mata, mata, tá? Mas o serial killer é diferente, ok? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para apresentar na aula de vocês do Psicologia Debate. Espero que vocês usufruam da melhor maneira possível, tá? Eu vou lançar a partir do dia 15 no portal educacional para vocês esta videoaula associada à atividade desta videoaula que vale de 0 a 10. O que vocês terão que fazer nesta atividade relacionada a esta videoaula? Juntamente com essa videoaula eu vou lançar, prestem muita atenção, eu vou lançar um caso clínico. Neste caso clínico, vocês terão apenas e unicamente que me especificar qual dos 4 conceitos que eu apresentei para vocês aqui que se enquadra no caso clínico. Então, eu vou apresentar um caso clínico para vocês e dentro desse caso clínico vocês têm que me dizer se o indivíduo lá se enquadra em psicopatia, serial killer, delinquência ou esquizofrenia. Mais nada além disso. Então, vocês terão que me apresentar o quê? O diagnóstico desse indivíduo. Gente, mais nada além disso. E são só esses 4 diagnósticos. Então, vocês vão ter que ler o caso clínico. Depois de ler o caso clínico, vocês têm que voltar à videoaula, entender a videoaula, ir até o módulo 10, acessar o módulo 10, ler os conteúdos do módulo 10 e, a partir disso, vocês, lendo o caso clínico, vocês vão apenas me informar se aquele indivíduo é um esquizofrênico, ou é um psicopata, ou é um serial killer, ou é um delinquente. Cuidado, só existe uma única resposta. O indivíduo não pode ser esquizofrênico e psicopata. Não. O caso clínico que será apresentado lá é um caso apenas para que vocês especifiquem um único conceito para mim. Lembrando-se mais uma vez que essa atividade vale de 0 a 10 e esta daqui do Psicologia Debate terá um prazo de 2 semanas. É importante também ressaltar a vocês que nesse mesmo dia, além desta atividade, vocês terão a atividade do módulo 10. Então, no dia 15, vocês terão 2 atividades, esta e a do módulo 10. A do módulo 10, vocês têm que seguir o calendário, porque ela tem o prazo de uma única semana. Ok, pessoal? Espero que vocês, mais uma vez, desfrutem do conteúdo, boa sorte e leiam com muita atenção todas as informações que serão remetidas a vocês no portal educacional sobre como elaborar essa atividade. Foi um prazer, até mais!